O que eu tenho aqui é um circuito elétrico de lâmpadas de um jeito diferente que poucas pessoas têm visto por aí. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Quando eu falo de um jeito diferente é porque um circuito de lâmpada, normalmente ele tem um interruptor liga-desliga. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Se você visita o meu canal ou os meus canais há um certo tempo, quando eu falo em circuito elétrico ou circuito elétrico de iluminação ou de lâmpadas, você já está situado com a informação. O que difere dos circuitos de lâmpadas convencionais é que eu estou fazendo um experimento para demonstrar o que é um botão pulsador normalmente utilizado em equipamentos. Aproveitando a oportunidade também e demonstrar aqui o conector de torção. Nesse caso aqui poderia ter uma fita isolante, mas eu optei por colocar aqui um conector de torção, que eu já tenho vídeos nos meus canais que falam com muito detalhe o que é, para que serve e onde é usado. Onde é usado já estamos vendo aqui, em emendas, né? Então eu vou apresentar o circuito. O que é comum para todo mundo que visita meus canais é que a fase passa pelo disjuntor. Está aqui o disjuntor. E o neutro, que está aqui, está passando por fora, né? O neutro não passa pelo disjuntor. Tem gente que fala que eu estou errado nessa informação. Existem lugares na eletricidade em que o neutro passa no disjuntor? Existe, só que é uma exceção. O que é regra, via de regra, nas instalações elétricas residenciais, não é comum você ter neutro passando pelo disjuntor. E qual é a razão principal disso? Já aconteceu de instalações que eu fui visitar, fazer uma reforma, uma melhoria, eu observar que tinha neutro no disjuntor. E certa vez, por alguma razão, esse disjuntor desarmou e o circuito ficou aberto, entrando uma tensão diferente daquela planejada para aquela instalação. Ou seja, em uma instalação 220, quando o neutro se rompe, quando o disjuntor abre, é a mesma coisa que o neutro romper. Então, estava entrando na instalação algo em torno de 180, 190 volts. Ou seja, todos os equipamentos e lâmpadas que não tinham uma tensão bivolt, ou todos os que estavam no circuito que fosse 110 volts especificamente, queimaram. Então é justamente por isso que a gente não vai pela exceção, tá? Um circuito que você pode passar o neutro pelo disjuntor, ele é um circuito específico na maioria dos casos. Agora, por via de regra, na instalação residencial, casas simples, não é recomendado porque já acontecia isso muito no passado. Hoje em dia, a maioria das lâmpadas à venda no mercado, e eu diria que grande parte dos eletrônicos ou eletrodomésticos também já são bivolts. Então, a possibilidade de queimar é menor. Então, o que eu tenho aqui, um disjuntor, a fase passando por ele, está alimentando aqui, podemos ver que ela está entrando aqui no disjuntor, e o retorno saindo lá para a lâmpada. O neutro está vindo por aqui, ele foi emendado aqui com um conector de torção, poderia ser fita isolante, e está chegando aqui na base metálica
do soquete. O que tem de diferente aqui é o botão de pulsar, que é esse cara, tá? Como o meu objetivo é fazer a lâmpada acender, então esse lado do botão de pulsar, que é de parada nos equipamentos, não está conectado. Eu conectei aqui apenas o lado de ligar. O que é pulsar? Quando eu falo pulsar, quando a gente pulsa um equipamento que está energizado, faz isso aqui que eu estou fazendo, ó, e solta, o equipamento continua trabalhando, tá? E depois, em um certo momento que você quiser parar o equipamento, ele vai parar no botão do lado aqui, ou, dependendo da gravidade, no botão de emergência. Então o botão de pulsar é esse, olha aí, ó. Ao pulsar eu dou partida no equipamento. A lâmpada está acesa. Eu não preciso ficar pressionando ele aqui se tratando do equipamento. Eu estou apenas pressionando ele aqui para demonstrar que ao pulsar o circuito entra em trabalho, em funcionamento, tá? No caso do equipamento, ele tem um sistema trabalhado com a eletrônica que pressiono aqui, chaveia e o equipamento continua trabalhando. De repente eu mudei de ideia, não quero trabalhar mais com o equipamento. Eu venho aqui e rompo o circuito que foi outrora chaveado, desligando aqui pelo botão de pulsar de parada. Partida, parada. O objetivo desse vídeo é simplesmente demonstrar a utilidade de um botão de partida, né? Não exatamente de partida, mas o que a gente chama aqui, né, botão de pulso, né? Olha aqui, ó. Ao pulsar, eu energizo o circuito. Volto a deixar claro que no circuito de máquinas, onde ele é instalado, existe todo um sistema para que quando eu pulso, no caso aí, vamos imaginar que a lâmpada é a máquina, ao soltar, a lâmpada continua acesa ainda. Só que quando eu quiser desligar a lâmpada, não é só soltar igual eu estou soltando aqui. Eu vou ter que apertar aqui o botão de parada, pulsar o botão de parada ou de emergência do equipamento para parar o equipamento. Principal objetivo do vídeo era esse. Por gentileza, sempre dê um joinha para nos motivar a fazer vídeos legais. Circuito elétrico de lâmpada com proteção, que é o disjuntor. A fase está entrando aqui no botão de pulsar parada e partida. Eu tenho aqui um conectorzinho de torção aqui, ó, na emenda do fio neutro, aonde poderia ser também fita isolante. Aqui eu tenho a lâmpada que só vai funcionar se eu pulsar e segurar. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.